Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais um conteúdo do oitavo ano com a professora Sônia Cabral. O conteúdo de hoje é dízimas periódicas. E a habilidade desse conteúdo é reconhecer e utilizar procedimentos para obtenção de uma fração geratriz para uma dízima periódica. Então, vamos lá. Muitas vezes é útil representar números racionais expressos por frações, certo? Você expressa um número irracional na forma de fração ou na forma decimal. Para isso, basta dividir o numerador pelo denominador de uma fração. Então, vamos ver aqui. Em alguns casos, essa representação decimal ela é finita. Vejamos o exemplo da fração 9/20. 9/20. O que é uma representação decimal? É aquela que tem décimos. Então, vamos lá. Vou dividir como ele manda. Dividir o numerador pelo denominador. Então, vamos fazer essa divisão. Fazendo essa divisão, você pega 9, divide por 20. Você percebe que não dá, porque 9 é menor do que 20. Então, você bota o zero, aqui o zero, põe a vírgula e bota o zero aqui para formar 90, né? Eu vou agora para os décimos. 90 dividido por 20 dá 4, porque 20 vezes 4 é 80. Para chegar a 90, 10. Professor, e agora? 10 não posso dividir por 20. Mas você já pôs o zero e a vírgula, então completa com zero, forma 100. 100 dividido por 20 dá 5. 5 vezes 20, 100, para 100, nada. Pronto, acabou, né? Acabou, você percebeu que essa forma decimal aqui foi finita, teve fim, né? Ou seja, 9/20 é igual a 0,45. 0,45 centésimos, não é isso? Pois tá bom. Isso aqui, você está vendo que a forma decimal foi finita. E como foi que nós obtemos a forma decimal? Dividindo numerador pelo denominador. Então, vamos para mais um exemplo. Em outros casos, essa representação decimal é infinita. O que é infinita, professora? Que não tem fim. Vamos ver a fração 5/9. Como a gente já viu, vamos dividir numerador pelo denominador, ou seja, 5 dividido por 9. Então, vamos lá. 5 dividido por 9. Da mesma forma, eu não posso. Ponho o zero e a vírgula. Baixo o 5 e ponho o 10. E ponho o zero, desculpe, ponho o zero. Formou o quê? 50. 50 eu posso dividir por 9, dá 5. 9 vezes 5, 45. 45 para 50, sobra 5, tá aqui ele. Vou continuar a conta, ponho o zero de novo, porque eu já pus o zero e a vírgula, então eu posso botar perfeitamente o zero aqui para formar 50. Novamente 5, 9 vezes 5, 45. 45 para 50, sobra 5. Põe o zero de novo, 5. 9 vezes 5, 45. 45 para 50, sobra 5. Está aqui o 5. E você percebe que eu poderia passar o resto da minha vida aqui, que daria 5. 9 vezes 5, 45. 45 para 50, sobra 5. Bota o zero, bota o 5. A gente passava o resto da vida e ficaria nessa divisão sem fim. Ou seja, essa divisão ela é uma forma decimal infinita, né? Ó, infinita. Eu represento com esses 3 pontinhos, que significa a reticência, ou seja, que ela é infinita. Ou seja, 5/9 é igual a 0,555 reticência, ou seja, 0,555 infinitamente, certo?
Você observa que nesse exemplo, o resto nunca se anula, ó. Aqui o resto nunca fica zero, aqui ficou zero, aqui o resto nunca se anula, nunca chega a zero, né? Fica sempre o quê? 5, sempre 5. O quociente está aqui. A parte decimal ela é infinita, como eu disse, que a gente representa com 3 pontinhos, né? Que se chama reticência, que a gente diz que é infinita, ou seja, 0,55555, infinita. Essa parte decimal infinita e periódica, ou seja, é uma dízima periódica. Periódica por quê, professora? Porque está se repetindo sempre o mesmo número, certo? Sempre o mesmo número, 5, 5, 5, 5. Então, a gente chama de dízima periódica, exatamente a essas representações decimais e infinitas. É chamado de dízima periódica. No caso de 0,555 infinitamente, o algarismo 5 continuará se repetindo indefinidamente, certo? É por isso que a gente chama que essa parte que se repete de período, da dízima periódica. Dizemos que na dízima periódica 0,555 o período é 5, como eu falei nesse minutinho, porque é o que se repete, certo? Então, a parte que se repete é chamada de período. E a representação abreviada desse número é 0,5 com esse tracinho aqui em cima do 5, ou seja, em cima do período, em cima da parte que se repete. Você pode representar essa dízima periódica aqui dessa maneira, 0,5 com 5, um traço em cima do 5. Essa dízima é uma dízima periódica simples. Outra dízima periódica simples, menos 0,636363. O período aqui dessa dízima periódica é o grupo 63, ou seja, o 6 e o 3, o 6 e o 3, o grupo 63, que se repete e sua forma abreviada também é menos 0,63 com um tracinho em cima do 63. Por que, professora? Porque é a forma abreviada dessa fraçãozinha aqui, que é uma dízima periódica, de período 63. Agora, observe a seguinte dízima periódica, 12,1454545. Você vê que eu tenho essa parte inteira e a minha parte decimal tem o 1 e o 454545 que está se repetindo, certo? Aqui só quem está se repetindo é quem? 454545. Nela, o período é 45, né? Que é o 4 e o 5, 45. E o algarismo 1 aqui, né? Essa parte decimal, que ocupa a casa dos décimos, né? Não se repete. Portanto, não pertence ao período. Esse 1 não pertence ao período. O período é o grupo 45, né? 45. Nesse caso, a dízima periódica é chamada composta. Composta por quê, professora? Porque tem o período, né, 45, que é o grupo que se repete, e há esse númerozinho aqui, que no caso aqui é 1, que não se repete. Então, é chamado de dízima periódica composta. Você viu que aqui é dízima periódica simples, dízima periódica simples. Por quê? Porque só tem um período. 63, 63, 63. Aqui o período 5, 5, 5. Aqui não. Nessa dízima periódica, eu tenho um 1 que não se repete, certo? E o 45, 45, 45, esse grupozinho que está se repetindo, né? Então, é por isso que é chamada de dízima periódica composta. Observação.
Em uma dízima periódica, a parte que fica à direita da vírgula, essa partezinha aqui depois da vírgula, certo? E não compõe o período, pode ou não existir. Tá aqui, ele existe, que, né, esse umzinho aqui não pertence ao período, o período é só o 45, 45. Aqui eu não tenho, eu só tenho o período, certo? Caso exista, ela determina uma dízima periódica composta, como a gente viu aqui, ó. Aqui existe esse 1 aqui, né? E depois vem o período 45, 45, 45, a parte que se repete. Então, é chamada dízima periódica composta. Caso não exista, que é esse caso aqui dessas dízimas periódicas simples, né? Caso não exista, trata-se de uma dízima periódica simples. Vejamos alguns exemplos aqui. Exemplo, menos 0,63, 0,555, 3,18, todas elas são dízimas periódicas simples. Por quê? Porque à direita da vírgula só existe o período, ou seja, números que se repetem, né? 18, 18, 18, 5, 5, 5, 63, 63, 63. Dízima periódica composta. Após a vírgula, eu tenho o 1, que não está se repetindo. Tenho 45, 45, 45. Então, isso aqui é uma dízima periódica composta, porque tem esse 1zinho que não se repete. 0,14444, dízima periódica composta, porque eu tenho esse 1zinho aqui, né? E o período é o quê? 4, 4, 4, é o 4 que se repete. Ok? Então, boa atividade para vocês.